tudo bem com vocês? Hoje, iniciaremos nossas atividades na disciplina Análise de Custos, referente ao tema da primeira unidade, que se chama Custos para a Tomada de Decisão. Aqui, nós vamos entender dois métodos de custeio, o custeio por absorção, que também é conhecido como full cost, e o custeio variável, bem como as características inerentes a cada um deles. Também aprenderemos sobre a margem de contribuição e faremos uma análise custo, volume e lucro, vendo especificamente margem de segurança e os pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Então, vamos começar, não é? O que seria, então, um sistema de custeio? Ele é a forma como são tratados os custos incorridos na produção. São divididos em custeio por absorção e custeio variável. Na sistemática de custeio por absorção, tanto os custos variáveis quanto os custos fixos são apropriados aos produtos fabricados, sendo que os custos fixos são apropriados por meio de rateios. E na sistemática de custeio variável, só são apropriados aos produtos fabricados os custeios variáveis, enquanto que os fixos são lançados diretamente ao resultado como despesas. O sistema de custeio por absorção respeita o princípio da competência, já que os custos apropriados aos produtos só são lançados no resultado quando eles são vendidos, enquanto o sistema de custeio variável não atende a esse princípio, já que os custos fixos são lançados integralmente no resultado como despesas, independentemente da quantidade que foi vendida. Em consequência disso, o fisco aceita a sistemática de custeio por absorção e não aceita a de custeio variável. O custeio por absorção, contudo, tem um inconveniente, que é o de precisar arbitrar um método de rateio para os custos fixos e, a depender desse critério de rateio escolhido, eles vão resultar em custos diferentes para os mesmos produtos. Em resumo, os custos fixos e variáveis são atribuídos aos produtos na sistemática de custeio por absorção, enquanto que na sistemática variável, apenas os custos variáveis são atribuídos aos produtos, pois os custos fixos vão diretamente para a despesa. E que essa sistemática se liga à margem de contribuição? Essa margem, que é a diferença entre a receita e os custos e despesas variáveis de cada produto, reflete o valor que sobra da receita para amortizar os custos e despesas fixas e ainda gerar lucro para a entidade. Ou seja, a margem de contribuição não sofre nenhuma mudança se ocorrer qualquer aumento nos custos fixos. Por meio desse índice, que é a margem de contribuição, é possível estabelecer a verdadeira rentabilidade de um produto. E ela é calculada no custeio variável, pois é nessa sistemática que os custos fixos não são apropriados aos produtos, mas lançados integralmente no resultado. E como reflexo, podemos ainda calcular a margem de contribuição unitária, que é um índice também de grande importância para a tomada de decisões relacionadas ao aumento ou redução da produção de determinado produto dentro da capacidade produtiva da empresa. Essa margem unitária ela é calculada por meio da diferença entre a receita de venda unitária e os custos e despesas variáveis unitários, e é também um índice relevante para a tomada de decisões. Pois bem, além da margem de contribuição, a análise custo, volume e lucro também é uma ferramenta que auxilia a tomada de decisões gerenciais, sendo utilizada para determinar as inter-relações entre os diferentes níveis de vendas, custos, preços de venda e composições de vendas e dos rendimentos. Nessa análise, há algumas premissas básicas. Quais são? Primeira, os custos e despesas totais variáveis aumentam proporcionalmente com o volume de vendas, enquanto que os custos e despesas totais fixas não. Por outro lado, os custos e despesas variáveis unitárias ficam constantes e os custos e despesas fixas unitárias
variam conforme a quantidade produzida. Portanto, quanto maior for o volume de produção e venda, menores serão os custos e despesas fixas unitárias. E quanto menores forem, maiores serão os custos e despesas fixas unitárias. Então, para que uma empresa apresente lucro, a margem de contribuição deverá cobrir e ultrapassar os custos e despesas fixas. Caso contrário, ela terá prejuízos. E, em complemento, podemos analisar o ponto de equilíbrio, que é dividido em contábil, econômico e financeiro. E é o momento em que a margem de contribuição iguala os custos e despesas fixas da empresa. A partir deste ponto, a empresa começa a apresentar lucro. Essas ferramentas são de grande utilidade para os gestores, auxiliando na tomada de decisões gerenciais e devem ser consideradas no contexto de quaisquer análises relacionadas aos custos. Então, aqui encerramos este vídeo com a base inicial para análise de custos. Este vídeo é apenas um material complementar. Não esqueçam de ler o módulo, de participar dos fóruns e de fazer os exercícios propostos. Bons estudos para todos e até a próxima!